Boa noite, então, pessoal. Nossa primeira aula da semana e quarta-feira. Desculpas imprevistos. Segunda-feira tive um problema de saúde na família, tive que atender, aí não consegui dar aula. E ontem fiquei sem luz até 11 horas da noite quase. Acho que alguns de vocês também ficaram. Então, não conseguimos fazer a nossa aula aqui, mas hoje tá tudo ok e a gente continua o nosso conteúdo então, tá? Vou espelhar minha tela aqui para vocês. Pessoal, só para avisar para vocês, as notas de eletricidade já estão na secretaria, tá? Teve o pessoal que fez a segunda chamada, já está lá a nota. Também já corrigi a segunda chamada, já está todo mundo com nota, já mandei para a secretaria. Caso alguém queira, pode me chamar aqui ou perguntar lá para o Rafael, tanto faz. Me chame no final da aula e eu passo para vocês quem ainda não tem, tá? Vocês estão me escutando bem? Ninguém falou ainda do meu áudio. Pode repetir para mim, Natália, que estava sendo cortado. As notas de eletricidade já estão na secretaria, tá? Quem tinha feito nos períodos normais já tinha as notas, mas quem fez a segunda chamada, eu acabei corrigindo depois, né? Foi depois da segunda chamada, mas já corrigi e já está lá na secretaria as notas, tá? Caso alguém queira saber, pode me chamar lá no WhatsApp ou perguntar para a escola, tá? Já tem as notas fechadas. Encerramos oficialmente a disciplina de eletricidade, tá bom? Vou espelhar a minha tela aqui para vocês, então. Certo, aqui. Então tá, pessoal, fizemos alguns exercícios na semana passada, nas aulas anteriores. Vou marcar para vocês a avaliação aqui. Antes disso, vou marcar as minhas avaliações, tá? Nossa primeira avaliação vai ser na segunda-feira, dia 1º. Então, anotem aí, por favor, que a nossa segunda avaliação vai ser na segunda, dia 1º. A nossa aula, pessoal, ia até o dia 4, tá? Na quinta-feira. Com a função dessas aulas, tá? Com a função dessas aulas, nós vamos até dia 5, certo? Na sexta-feira, e aí a gente encerra a semana direitinho, tá? Só que nós não tivemos 2 aulas. Então, a primeira avaliação vai ser presencial comigo, tá? Aquela que a gente faz no horário de aula normal, no dia 1º. E a segunda, tá? Vai ser um trabalho que eu vou enviar para vocês, tá? Vou ver com a escola a possibilidade da gente fazer essa avaliação, tá? Eu vou enviar para vocês, mas estou pensando se eu faço só um trabalho ou se eu faço presencial para auxiliar vocês, mas aí teria que ser no sábado. O que vocês acham disso? Preferem que eu somente envie e vocês façam? Ou preferem que no sábado a gente pode combinar um horário que ficar bom para todo mundo? Durante 2 horas eu vou ficar online aqui para tirar todas as dúvidas dos trabalhos de vocês. O que vocês acham? Boa noite, Natália. Boa noite. Eu prefiro que... Agora eu peguei a conversa no meio do caminho, hein? Tá, que se trata? Vou falar de novo, tá? Nós não tivemos 2 aulas, certo? A nossa aula iria até dia 4, na próxima quinta-feira.
E aí nós vamos estender até dia 5, fechar a semana bonitinha, para nossa disciplina. A primeira avaliação vai ficar na segunda-feira, dia 1º. Já anotem aí, tá? Vamos, inclusive, mandar no grupo, não se preocupem, mas manda. Presencial, normal, tá? No horário de aula, vou ficar aqui, vou mandar para vocês me enviam de volta, tá? A segunda avaliação, que aí a gente vai ter aula na terça, dia 2, 3, 4 e 5. Terça, quarta, quinta e sexta, tá? Tenho mais 4 aulas. Referente a essas 4 aulas, eu vou fazer um trabalho, tá? Um trabalho que eu vou mandar para vocês na sexta-feira de noite já. E aí temos 2 opções. Eu vou dar para vocês alguns dias para fazerem, né? Me entregar lá no meio da outra semana. Temos 2 opções. Eu envio o trabalho na sexta-feira à noite, tá? E vocês me entregam, vou dar um prazo de uns 4, 5 dias para me entregarem. Ponto. A segunda opção é nós marcarmos um horário no sábado, tá? Aí pode ser o horário que vocês preferirem, que fique bom para todo mundo, tá? E durante 2 horas eu vou estar online para tirar todas as dúvidas do trabalho de vocês. Eu vou mandar na sexta, mas aí vocês tiram as dúvidas no sábado. Por que eu estou falando isso, tá? Porque não adianta, eu vou ter que falar com a escola e vou pedir para abrir uma sala no sábado, né? Não adianta eu falar com vocês me disserem, não, no sábado eu vou querer tirar minhas dúvidas e aí não aparecer ninguém na sala. Eu abrir sem ninguém usar, aí é um problema. Mas se vocês acharem que é interessante tirarem suas dúvidas no trabalho no sábado, eu posso pedir para abrir. Então, quero saber o que vocês acham. Preferem fazer o trabalho por conta e tirando as dúvidas lá, ou querem que eu peça para abrir uma sala para tirar as dúvidas presenciais? Por mim pode ser, não sei. Pode ser qual das 2 opções, no caso? Pode ser tirar as dúvidas, mas aí o prazo não é no sábado, né? Não. O prazo vai ser, acredito que do tamanho do trabalho, vai ser na terça-feira. Mas é um horário que vocês podem aproveitar para fazer ali, porque comigo eu acredito que vai ser um pouquinho mais rápido, né? Só que eu sei que todo mundo tem seus compromissos no sábado, não tem a obrigação de fazer no sábado, por isso que eu estou consultando vocês. Então, é o que a maioria preferir, tá? Então, vamos fazer assim, ó. Pensem vocês aí, tá? Reflitam se querem, se não querem, mais ou menos que horário. E no final da aula, vocês me falam, tá? Mas, de qualquer forma, o perfil vai ser esse. Na segunda-feira próxima, temos uma avaliação presencial, vai valer 60% da nota. Os outros 40% vai ser um trabalho que eu vou dar na sexta-feira e vocês vão me entregar ou terça ou quarta, vai ter um tempinho, tá? A questão toda é a aula de dúvida no sábado ou não, tá? E aí, de novo, porque sim ou não? Porque não adianta eu pedir para a escola uma sala e aí não aparecer ninguém ou aparecer só um, por isso tem que ser um consenso de vocês, tá? Mas a gente vê isso no final da aula lá, pensem nisso. O que eu falei da segunda chamada foi que eletricidade, fechei as notas, quem tinha feito tudo já tinha as notas, mas quem fez a segunda chamada, já corrigi, já está na secretaria. Teve um aluno ou outro que me consultou lá, eu passei as notas. Acho que fiquei devendo alguém, depois eu vou conferir, porque tem outra turma. Acho que alguém me perguntou e o último eu não respondi, mas igual eu confiro, tá? Mas de qualquer forma, se querem saber suas notas da segunda chamada, me chamam, chama na secretaria, já está fechada, que nós temos, tá? E mando para vocês. Vamos continuar o nosso assunto, então. Espera aí, que acho que tem um colega que não está conseguindo. Natália. Oi. Tu mandou agora, recentemente, que eu chamei eles há uns minutos atrás, eles não tinham nota ainda minha. Tipo, uma meia hora atrás. Chamei ele ali, ele disse que não tinha. Já tinha mandado, só se não estava na segunda chamada, mas já mandou. Mas no final da aula me chama tu que eu te mando direto, tá? Não te preocupa que lá vai estar atualizado. É que fechou segunda chamadas de todas as turmas, então pode estar um pouco complicado lá, mas eu te passo direitinho, não tem problema. Ok, obrigado. Então tá. Deixa eu ver que o colega não está conseguindo entrar na sala. Acho que era o Rodrigo, acho. A turma está conseguindo. Consegui. Chegava na parte do anfitrião ali, não saía dali. Sim. Eu demorei para entrar também. Tá, mas vou pedir para ele tentar me mandar um convite novamente. Novamente. Pois é, tava demorando ali, não sei se a internet tá ruim, parou um monte de lugar ontem.
Vou pedir para ele me mandar um convite novamente para ele tentar entrar na sala aqui. Então, tá. Bom, agora ele me manda de novo. Bom, ontem eu fiquei sem luz, sem internet e sem sinal. Eu nunca tinha visto isso. O celular também sem sinal. Parece que o mundo acabou na tua volta ali, né? Aí o celular aparecia 3 pontinhos. Eu nunca tinha visto. Porque ou aparece o 4G, quando não tem internet, né? Ou a área de sinal para ligar. Aparecia 3 pontinhos. Eu nem sabia que essa era uma possibilidade. Ou seja, não tinha nem sinal de telefone, nem sinal de internet e sem luz. Não perdida. Tá? Desculpas imprevistos. Então, vamos lá. Vou espelhar aqui a minha tela para vocês de novo. Voltamos aqui. Certo. Bom, pessoal, nós fizemos alguns cálculos, então, nas outras aulas. E hoje a gente vai aprender alguns exemplos mais convencionais, tá? Então, basicamente, são 2 equações, tá? 2 equações bem simples. Calcular não é difícil, tá? O difícil é interpretar qual a situação. O Rodrigo não consegue entrar. Deve ser. Não sei o que fazer. Acho que a internet dele não tá boa. Bom, aqui, Felipe tentando entrar. Tá? O importante é a gente visualizar a situação. Por quê? Vou ampliar aqui, ó. Acompanhem comigo, tá? Temos 2 situações, tá, gente? Então, sempre que a gente vai projetar novas estruturas, a gente requer também a seleção dos materiais, tá? Apropriados e um cálculo de dimensionamento adequado, tá? Os projetos, né, eles estão sujeitos à aplicação de algumas forças específicas, tá? Quais são as principais forças de atuação nas estruturas, tá? Tenho força normal, tá? O que são as forças normais? São aquelas forças diretas, tá? E perpendiculares à minha estrutura. Então, vamos lá. Eu tenho uma viga. Se eu estou puxando ela dos 2 lados, eu estou fazendo tração. Tração é uma força normal. Se eu estou apertando, eu estou fazendo compressão. Compressão também é uma força normal, tá? Se eu tenho uma viga presa aqui, engastada nos 2 lados, e aperto aqui no meio, eu estou fazendo flexão. Flexão também é uma força normal, tá? Então, compressão, tração, flexão, são tudo forças normais. Eu tenho uma força que atua ali no corpo, tá? Depois da força normal, eu tenho forças de cisalhamento, tá? Essa é importante entender. O que é o cisalhamento? É quando eu tenho 2 forças, né? Com sentidos opostos. Então, quando eu vou rasgar uma folha de papel, deixa eu ver se eu tenho um papelzinho aqui. Quando eu vou rasgar uma folha de papel, o que automaticamente eu faço, né? Tem uma folha, ó. Um dedo eu puxo para frente, outro dedo eu puxo para trás. E aí eu transformo a minha folha em 2 planos, certo? É isso que é o cisalhamento. O cisalhamento pode ter ou 2 forças, que é quando eu faço isso, né? Ou um elemento ficar parado, enquanto o outro faz uma força também, tá? Mas é importante que o cisalhamento ocorre bem naquele limite onde as forças estão indo para os sentidos opostos, né? Por exemplo, a folha, aonde que ela rompe? Exatamente, se a gente faz com os dedos, né? Exatamente entre meus dedos aqui, porque é no ponto exato onde uma força está indo para um sentido, outra força está indo para outro sentido, tá? Então, os cálculos são esses, eles são muito parecidos, tá? Então, gostaria que vocês anotassem essas 2 equações, por favor, tá? Na primeira, podem botar só força normal, tá? Olhem que são muito parecidas. Qual é a diferença? Está nesse símbolozinho aqui, ó. Na força normal, ele tem esse símbolozinho aqui, tá? E na força
de cisalhamento, ele tem outro símbolo, parece um T, tá? O que diferencia? Um símbolo é força normal e o outro símbolo é a força de cisalhamento. Por que a gente precisa saber essa diferença? Porque quando a gente compra material, essas tensões normais, podem ser, ou tensão de cisalhamento, são dados, né, que vêm no material dizendo, olha, a tensão máxima é X, tá? O cisalhamento máximo é o valor tanto. Então, a gente precisa interpretar. É aquilo que eu falei para vocês. O mesmo material pode ter comportamento diferente, né? Nos esforços diferentes, tá? Em geral, só um minutinho. Em geral, materiais bem resistentes, tá, acabam aproximando seus limites, né, quanto a tração, compressão. Lembram que eu falei para vocês que, por exemplo, eu tenho uma viga. Ela pode ter determinada resistência à compressão e não ter tanta resistência à tração, né? Todo tipo de esforço age diferente no meu elemento e ele também tem uma resistência diferente para cada um deles, tá? Isso nos materiais como um todo. Quando eu tenho materiais que têm resistência mecânica alta, tá? Esses valores ficam muito próximos. O que eu quero dizer com isso? Em materiais, né, comuns com pouca resistência, às vezes, digamos que um lápis, tá? Um lápis pode ter uma resistência à tração de 5 newtons, tá? E uma resistência à compressão de 15 newtons. Então, é uma diferença significativa, né? Ele aguenta 3 vezes mais compressão do que tração. Então, quando o material tem esses valores, tá, diferentes de forma significativa, vem lá. Olha, a tração ele aguenta tanto, a compressão tanto, tá? Quando eu tenho materiais com resistências mecânicas mais altas, esses valores são muito próximos e muito altos, né? Olha, a diferença é de quanto? De 5 newtons para 15 newtons. A diferença não é de 10 newtons? Sim. Em um elemento que eu tenho 5, o outro eu tenho 15, a diferença é significativa. Mas em um elemento que eu tenho uma resistência à compressão, tá? De 505 newtons e a tração 515, essa diferença de 10 já não é significativa, certo? Porque é 505 e 510, tá? É muito grande os valores, essa diferença não é tão significativa. Então, ou às vezes são muito próximos, né? Ah, tal elemento tem resistência à tração de 505 newtons e a compressão de 507. Então, são valores muito próximos, simplesmente não vem especificado. Vem um valor de tensão normal, porque tanto a tração quanto a compressão são forças normais atuando, né? Forças normais. Então, vem genérico, vem uma força normal, resistência à força normal e resistência a cisalhamento. Tá? Então, a gente tem que olhar a situação e identificar se ali está acontecendo uma força normal ou um cisalhamento, porque vai vir na especificação os dois, e normalmente são valores bem diferentes, tá? Então, tem que saber quanto é a resistência normal e quanto é a resistência ao cisalhamento, vai dizer. Só que, visualmente, eu tenho que entender a situação, se ali está acontecendo algo normal ou cisaliante, tá? Então, anotem aí, força normal igual a A igual a P sobre sigma ADM, tá? Depois a gente vai ver o que diz o ADM ali. ADM é de admissível, tá? Ou seja, o valor que eu posso trabalhar, tá? É um valor que eu posso trabalhar sem riscos.
Depois eu tenho força de cisalhamento, que é esse outro símbolozinho, parece um T, também ADM, também a força de cisalhamento admissível. O A, gente, botem aí, o A é a área de seção transversal. Área de seção transversal. O A é a área de seção transversal. De novo, gente, o que é a área de seção transversal? Por exemplo, eu tenho uma viga quadrada, tá? Ela tem 10 centímetros por 10 centímetros e 5 metros de comprimento. Seção transversal é como se eu fatiasse a minha viga, cortasse ela ao meio. Qual é a seção transversal dessa área? É o quadrado, porque ela é uma viga, né, quadrada. Então, a área de seção transversal vai ser 10 por 10, não importa o comprimento, tá? Por exemplo, se eu pego uma esfera e corto ela, qual vai ser a geometria da área de seção transversal dela? Que figura eu vejo se eu pegar uma esfera e cortar o meio? Uma meia lua. Vai ficar um círculo. Então, essa é a área. Eu sempre estudo os materiais, é aquela área interna, como se eu pegasse e cortasse ele. Por exemplo, trilhos de trem. Qual é a geometria da seção transversal dos trilhos de trem? Vai ficar um I. Parece um I, a gente fala que é uma viga, né, com perfil H. Se tu olhar de outra forma, ou é I, se tu virar, parece um H, tá? Tá certo? O símbolo parece um I com um traço em cima e traço embaixo. O nome, mais ou menos técnico, é viga de seção H, tá? Mas poderia ser I também, se a gente virasse ela para cima, tá? Mas é essa seção transversal que a gente tem que visualizar, porque é ela que recebe a força, tá? Então, o A nas duas equações é a mesma coisa, a área de seção transversal. O P é a força, tá? Quando eu estou falando da primeira equação, é força normal. Quando eu estou falando da segunda equação, o P é a força de cisalhamento, mas o P ali é sempre a força, tá? Então, P igual a força. O P quer dizer força, então? P é igual a força. Natália, uma perguntinha. Pois não. No caso, assim, um exemplo, uma viga, um trilho de trem, um exemplo que fosse uma estrutura que está na horizontal, tá? Suspensa, assim, e aí o peso seria o que essa viga está suportando, isso, dividido pela carga admissível, seria isso? Exatamente. A área que aquela seção transversal tem que ter, todo o I, né? Sim. Muito interessante isso. Deixa eu abrir uma outra tela aqui para a gente conversar sobre isso. Aqui. Aqui. O que é, né? O que seria a área da seção transversal de um trilho de trem? Seria assim, basicamente, ó. Não estou fazendo perfeitinho aqui, tá? É só para a gente ter uma noção. Ficaria assim, certo, gente? O que o colega falou ali? Tá passando um trem, tá? Primeiro, a gente tem que entender que tipo de esforço o trem faz sobre o meu trilho. O que tu acha que o trem faz no meu trilho? Uma força normal ou uma força cisalhante? Cisalhante. Tá.
ótimo, tá? Mas o trilho e o trem é um exemplo bem complexo, porque é um elemento que faz os dois, tá? Tá certo o teu pensamento, porque o quê? O trilho tá parado e o trem tá em movimento. Isso não gera um cisalhamento? Sim. Gera, tá? Então o colega tá certo. Cisalhamento não precisa ter as duas partes móveis, tá, gente? Olhem aqui, tá? Tem uma mão e outra mão, tá? Cada uma tá indo para um lado. Então, bem no meio delas duas, está acontecendo cisalhamento, certo? Mas também existe a possibilidade de uma estar parada, ó, essa tá fixa, e apenas essa está em movimento. Eu não continuo tendo uma força de cisalhamento aqui no meio quando eu tenho um plano, ou seja, parte daquele corpo se movimentando em relação ao outro? Tenho, né? Então, no trilho do trem, eu tenho cisalhamento, porque o trilho tá parado e o trem tá aqui, ó, passando. Mas eu também tenho a flexão, tá? É o Rafael que tava falando comigo, né? Também tem a flexão, porque imagine que o trilho está apoiado e o que é o trem ali em cima? Não é um peso? Sim. É uma força, né? Atuando de forma peso. O trilho tá parado e ela tá aqui, ó, em cima e tá gerando que tipo de esforço no meu trilho? Se eu tenho um peso aqui em cima? Uma compreensão. Pressão? Não, gente. Compressão tem que ter duas forças, uma que vai e uma que vem. Uma flexão. Vai flexionar. Por que ele não flexiona literalmente? Porque ele foi projetado para isso e ele o quê? É apoiado de forma equidistante. São vários apoios. Se aqueles apoios fossem distantes um do outro, quando o trilho chegasse no meio, quando o trem chegasse no meio do trilho, o que ia acontecer com a barra? Ia ficar uma flecha. Ela ia envergar, né? Ela ia flexionar. Ela não flexiona porque fizeram certo, tá? Mas acontece ali flexão. Especificamente no trilho do trem, acontece os dois esforços. Aí é um pouquinho mais complexo, a gente tem que interpretar os dois, tá? Mas normalmente é um esforço só. O que seria a área de seção transversal do trem, tá? Não depende do comprimento. Imagine, eu vou botar um trem com 5 vagões, tem um peso. Um trem com 15 vagões tem mais peso, né? Não é o comprimento que faz diferença se vai aguentar o trem de 5 vagões ou de 15 vagões. Vou botar um trilho de 100 metros, de 200 metros. Não é o comprimento. O que aguenta o peso sobre ele? É a área de seção transversal. É esta daqui. Então, como que a gente calcularia? Algumas áreas são bem simples, né? Se eu pego uma esfera e corto ao meio, eu tenho um círculo. A área do círculo, πr ao quadrado, é uma fórmula pronta. Mas de um trilho do trem, não existe uma equação que me diga a viga de perfil H, que parece um I, né? Mas é perfil H. Na verdade, eu tenho aqui 3 geometrias que eu conheço. Deixa eu pegar esse. Quadrado, retângulo. Este aqui não é um retângulo? Sim. Este aqui é outro retângulo. E este aqui é outro retângulozinho. Então, eu posso somar 3 retângulos, tá? Vou somando as áreas, não interessa. Se eu fracionar uma área e somar elas, é a mesma coisa que a área como um todo. O importante é entender que quem sofre o esforço é sempre a seção transversal, aquela como se eu cortasse, tá? Voltamos para lá, então. Anotar as duas equações? Sim. Tá? Então, pessoal, trouxe algumas imagens, porque a gente fala dos esforços cisaliantes e normais, aí dificulta um pouco. Aí eu trouxe umas imagens de uns elementos um pouquinho mais simples, e aí tenho certeza que vocês vão entender com mais clareza, tá? O primeiro exemplo, o que é isso? É um elemento, né? Uma barra ali que está sofrendo o quê? Qual é o esforço que essa barra está sofrendo? Tração. Tração. Tá? Essa barra está sofrendo tração. Quem é que tem que aguentar a tração? Tá? Que parte que eu calculo, tá? Na barra. É essa área aqui, ó. A área, cadê meu mouse? Da seção transversal. Dessa barra, qual é a seção transversal dessa barra?
Essa é quadrada, tá? Poderia ser o quê? Retangular, poderia ser mais larga do que alta, tá? Mas essa especificamente é quadrada, tá? Como que eu projetaria essa barra para aguentar um determinado esforço? Eu estou puxando com uma força de 10 newtons para cada lado. De quanto tem que ser a minha área dessa barra? Tem que ser 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3? Quanto? A partir desse cálculo. Então, primeiro a gente entende que esforço está acontecendo e depois qual é a tensão. Olhando para essa imagem, existe aí tensão normal ou tensão de cisalhamento? Normal. Normal. Eu sei que diz ali, né? Mas não é mais visual, vocês não ficam, não é de forma clara uma tensão normal, não acontece o cisalhamento ali, tá? Então, como que eu iria projetar essa barra? De forma bem simples. Eu vou lá no material que eu escolher, né? Cada material tem uma tensão normal admissível, um valor, tá? Vou escolher o meu material, pego a tensão normal desse material, tá? A tensão admissível não depende da geometria, gente, depende do material, tá? Então, se a gente olhar lá na tabelinha, aço 1020 tem uma tensão normal. Aço 1030 com liga de alumínio e manganês, do lado tem uma tensão normal. A tensão depende exclusivamente do material, tá? Não importa se é uma barra, o que que é, tá? A equação como um todo que vai me dizer ali. Então, tenho lá minha tensão admissível. A força que eu estou puxando, eu sei, né? Ou vai estar em força, vai estar em Newton, ou vai ser um peso, né? Se, por exemplo, eu quero erguer um peso. Mas se for um corpo, uma massa de 100 quilos, eu não conseguiria passar para força? Se eu tenho uma massa de 100 quilos, eu multiplico por 9,8, a gente viu na outra aula que é a gravidade, e eu tenho a força. Vai dar um valor, né? 100 quilos vezes 9,8 vai dar 98 newtons. Então, eu tenho a força que eu estou puxando. Se eu dividir essa tensão admissível lá, que eu tenho o valor, pela força que eu estou puxando, eu consigo achar a área que eu necessito para que ela não rompa, tá? Qual vai ser a área? Vai ser uma área de 20 centímetros quadrados, tá? 20 centímetros quadrados, tá? Gente, o que importa é a área. Não importa se é quadrado ou retangular, tá? O que que eu quero dizer com isso, gente? Por exemplo, vou voltar lá para a minha imagem de novo. Aqui. Aqui eu tenho um quadrado, tá, gente? Aqui eu tenho 2 milímetros e aqui eu tenho 2 milímetros. Falta um Mzinho. Qual é a área deste meu quadrado? 4 milímetros. 4 milímetros. Quadrado. Tá? Base vezes altura, que num quadrado é a mesma coisa. Então, lado vezes lado, 2 vezes 2. Se eu tenho, gente, um retângulo, e aí aqui tem 1 milímetro, e aqui tem 4 milímetros. Qual é a área deste meu retângulo? 4 milímetros ao quadrado. Os mesmos 4 milímetros. Tá? Existe, né, um limite, né? Eu não posso, por exemplo, fazer uma chapa. Algo super espesso e com uma altura muito fininha. Tem que ter uma proporção, tá? Mas, em geral, valores próximos não faz diferença se vai ser quadrado, se vai ser retangular. O que que importa na equação? A área de seção transversal. Qual a geometria? Não importa. 2 por 2 vai dar uma área de 4 milímetros. Do mesmo jeito que 1 por 4 vai dar uma área de 4 milímetros, tá? Então, 1 por 4 eu exagerei um pouquinho, porque são valores bem distantes, tá? Mas, por exemplo, se fosse
1,6 por 2,5. Aí são valores muito parecidos. 1,6 por 2,5 vai dar os mesmos 4 milímetros, tá? Então, a gente tem que focar sempre na área de seção transversal, tá? Se é quadrado, se é um pouquinho mais retangular, isso não faz diferença. Eu só não posso, né, destoar muito. Fazer uma área que era de, por exemplo, 25 milímetros quadrados, 5 por 5. Aí, no lugar de 5 por 5, eu botar 1 por 25. Aí vai ser quase uma chapa. Vai ser um retangular. Não vai ser retângulo, mas muito desproporcional, tá? Mas, de certa forma, a área ali, a geometria não influencia tanto. O importante é a área, tá? Que tá na equação. Então, vamos lá. Aí, eu acho a área e posso construir ali um elemento, como eu quiser, quadrado, retangular, que vai aguentar aquela força ali, tá? Então, primeiro eu identifico, né, que tipo de esforço está acontecendo e que tensão ali também está acontecendo. Vamos para o próximo exemplo. Aqui, pessoal, eu tenho duas chapinhas unidas, né, por um parafuso. Que tipo de tensão está agindo ali? Não, preferência não leiam ali, né? Olhem as figuras assim, mas no parafuso, o que acontece? Um cisalhamento. Um cisalhamento. Porque no ponto específico do parafuso, onde, na parte do parafuso que eu tenho ali, a chapa de cima e a chapa de baixo, se cada uma tá puxando para um lado, né, eu tenho uma força para cada lado. Então, eu estou cisalhando o meu parafuso, tá? Então, a equação é a mesma. A área igual a força sobre, agora, tensão de cisalhamento, o T, tá? Sempre vem, gente, os dois valores nos materiais. Então, vocês precisam identificar. Porque às vezes eles são muito distantes. Um é 400 e o outro é 200. Qual que eu vou usar? Depende do esforço que eu estou fazendo, né? Parafuso também pode ser elemento de fixação. Não de chapas, mas de algo realmente fixo. Quando é fixo, eu estou fazendo, por exemplo, um parafuso que está segurando um peso. O que ele está fazendo? Tração. O mesmo parafuso está submetido a outro esforço e vai vir lá específico. Tensão normal 200 e tensão de cisalhamento 400. Então, não adianta eu ter um parafuso e eu ter as duas informações, né? Sem analisar aonde eu estou submetendo ele, porque o mesmo elemento eu posso submeter a normal e a cisalhante, e aí ele vai ter comportamentos diferentes. Por isso que é importante entender o comportamento dele primeiro, tá? Vamos para outro exemplo. Uma viga, gente, uma viga apoiada no chão, né? Tem aquela estrutura ali primeiro de material metálico e depois de concreto, tá? Todo material tem suas especificações de tensão, seja metálico, seja concreto. Mas que tipo de força está acontecendo ali quando eu boto uma viga no chão, exercendo um peso ali no chão? Compressão. Compressão, tá? Então, se é compressão, qual é o tipo de tensão? Normal. Normal, tá? Agora, imaginem a mesma viga ali, tá? Na verdade, é uma coluna, né? Aí ela se torna uma viga, tá presa na parede. Na parede está em balanço, ou seja, presa em um único lado, engastada aqui e aqui sem nada, em balanço. Que tipo de esforço agora eu tenho? Cisalhamento. Cisalhamento. Por quê? Porque é sentido de rasgar, de... Isso. Tá? Puxando Cada um para cada entende lado. cisalhamento de uma forma, tá? Então, podem entender da forma que quiserem, como se estivesse rasgando. Pode ser, porque tá fixo aqui, mas o peso vai tentar descer ou puxar para lá. Então, eu tenho uma parte fixa e outra tentando fazer movimento sobre ela. Então, caracteriza um cisalhamento. Então, imaginem, algo que é muito parecido, se tá de pé, é coluna, se está deitado é viga, mas é a mesma coisa, pode ter o mesmo perfil em I ou em H ali. Só a posição dela vai influenciar na atuação de quem? Da força atmosférica, né? Assim vai ser pro chão e assim vai ser outra... Opa, o Rodrigo conseguiu entrar. Ei, Natália. Tá, e se ela tivesse na vertical soldada, também seria cisalhamento se tu arrancasse ela. Porque na vertical
Soldada. Soldada. O Tá. pé dela soldado em outra chapa. Tá. Aí, se tu puxar a viga para cima, vai ser um cisalhamento? Vai ser cisalhamento. É que normalmente uma coluna a gente bota lá e deixa, né? Então forma o peso e aí é compressão normal. Mas se ela tá lá e tu tá tentando puxar, qual é o esforço que tu tem que vencer? Não é o normal. Tu tem que vencer o esforço cisaliante. Então, até mas nessa posição, se depender da situação, é outra coisa que tu tem que fazer. Tá, mas não seria uma tração, né? Ou seria? Seria tração também? Por que não é tração? Porque embaixo não tem ninguém puxando. Embaixo está fixo. É a mesma coisa que o engastado na parede. Tá? O que é a compressão ali? Quando os dois empurram, né? Porque quando tu bota uma viga para baixo, tem uma força atuando sobre ela, do chão para ela, né? Mas se ela tá fixa e puxando, aqui tá fixo. Não tem ninguém puxando para baixo, ela tá presa. É a mesma coisa que engastado, tá? É interessante gravar isso. Sempre que está engastado, tá, gente? Eu quero fazer um esforço para tirar. Normalmente caracteriza o cisalhamento, tá? Então ela assim, ó, só apoiada lá, seria o quê? Uma tensão normal. Vamos para outro exemplo. Essa assim, uma barrinha lá engastada na parede. Posso identificar se é na vertical, então, é cisalhamento, porque ela tá fixa ali, tá? Ou eu tô fazendo uma força para puxar, paralela a ela, ou o próprio peso dela vai tentar ir para baixo. Então, também caracteriza o cisalhamento, tá? Um exemplo mais prático, assim, que a gente pode... um elemento que pode ter dois tipos de tensões. Uma escada. Normalmente, escada eu tenho os degraus lá, um apoiados no outro. Que esforço está acontecendo ali? Forças normais. Um peso em cima do outro, né? Agora não está na moda aquelas escadas que elas são... aonde bota o pé, são presas na parede, são engastadas. Flutuante, tá na moda, é muito bonito, né? Mas o esforço é totalmente diferente. Então tem que ser calculado de outra forma, né? Às vezes é engastada de um lado, mas tem apoio no outro, porque só o engaste em si, né, faz com que o material tenha que ser muito robusto. Então, se ela for só engastada, o degrau ali precisava ter uma determinada espessura. Se não tiver apoiada, apenas engastada, aquele degrau precisa ser muito mais largo e espesso, senão não aguenta. Tá? Então, também é uma opção. Tem umas que é só engastada e tem outras que também é apoiada. De um lado engastada, do outro lado apoiada. Tá? Natália. Oi. Desculpa interromper. Não, pode Uma falar. pergunta. Nesse exemplo que você comentou na parede referente a sofrer o cisalhamento, e na verdade ele não rebentar, mas ele torcer e entortar, seria considerado o quê? Torção. Ele não rompeu, mas ele entortou, mas não rebentou. Entortou de qual sentido? Porque tem... Tá? Aquele exemplo que tá ali, tá? Se ela entortou assim, é flexão. Tá. Tá? Se ela entortou mais do que isso. Hã? Se ela entortar mais do que isso, ela está rente à parede aqui, aí ela torceu mais ou menos nessa direção, mas não quebrou, não cisalhou. E ele entortou, virou tipo um L aqui, assim, mais ou menos cabeça para baixo. Se ele só isso entortou, aconteceu força normal, porque é flexão. Isso de estar dobrando é flexão, porque a gente ultrapassou a força normal dela e flexionou, tá? Numa barra redonda não tem como acontecer a torção no caso de degraus, né? Mas, por exemplo, se os degraus retangulares, né? Eles são assim. Se eles torcerem, se eles fizerem assim, aí é torção. Mas é muito difícil de acontecer torção, né? Em elementos que são engastados na parede, por exemplo, de forma prática. Tá? Normalmente isso é força normal, cisalhamento que aconteceu ali, tá? Aonde que acontece torção na prática? Só em elementos mecânicos que tem torque, entorno mecânico, esse tipo de coisa. Aí os eixos rompem por torção, tá? Sim. Em geral, torção acontece só em máquinas mecânicas. A gente já não consegue uns exemplos estruturais como a gente consegue de cisalhamento, assim. Entendi, também.
Bom, e a gente também tem como calcular a força de corte, tá? Um dos métodos de corte é a partir do cisalhamento, tá? A gente vê isso lá em conformação mecânica. Por que que a gente não vê em usinagem, tá? Porque usinagem a gente precisa de um elemento, né, para cortar outro. Em corte por cisalhamento é considerado um processo de conformação, porque na verdade a gente conformou a peça e ela se rompeu, tá? Usinagem é um elemento que corta o outro, tá? É o único processo que foge um pouquinho. Mas a gente tem como calcular, tá, a tensão necessária para romper ali uma chapa por cisalhamento. Reparem que a equação é a mesma, só tá trocado ali o A pela tensão de cisalhamento. Mas caso eu queira calcular a força de corte necessário para cortar a chapa, eu posso calcular o meu P. Vai ser a área desta minha chapa, a área da seção transversal, vezes, né, a minha tensão de cisalhamento. Ou, se eu quero calcular a tensão de cisalhamento, é P sobre A, tá? Então, a mesma equação, ela só está invertida ali. Mas anotem, porque a gente vai usar em uns exemplos de corte depois. Tensão de corte média é igual a P sobre A. Tensão de corte é igual a P sobre A. Seria uma guilhotina, né? É uma guilhotina. É uma guilhotina. Mas a guilhotina, na verdade, eu tenho uma ferramenta, né, que está cortando. Exemplo de corte, eu não tenho uma ferramenta que corta. São apenas duas forças atuantes, né? É como a gente corta o papel por corte, né? Por cisalhamento. Mas tem como eu fazer isso. São barras, né? Às vezes as duas se movem, mas o mais comum é um lado ficar fixo, tá? E o outro lado, né, baixar, e aí vai formar ali uma tensão de cisalhamento maior que o material e ela rompe, né? Mas não existe uma ferramenta, né? A guilhotina a gente tem que ter uma ferramenta que corta. Tensão por corte, não. Ela é apenas, né, uma força atuante que vai promover um cisalhamento a ponto de romper. Tinha alguém me chamando. Falando. Rafael Arona. Aconteceu comigo numa atividade, quando eu ainda estava no estaleiro, isso aí. A gente fixou um bloco e eu coloquei era no caso um J4 que a gente usava, uma espessura de 22 milímetros. Ele tinha mais ou menos uns 150 de largura. Eu coloquei ele chapado em cima da chapa, entendeu? E foi todo soldado. Só que havia uma junta de um bloco para o outro. E aconteceu isso aí, do bloco descer e ele cortou que nem um papel. Impressionante aquilo ali. Eu nunca tinha visto, entendeu? Mas aconteceu. Mas não rompeu bem na junta, né? Aonde que rompeu? Não rompeu bem, assim, tipo uns 15 milímetros para o lado, é. Porque, gente, em geral, quando a gente faz uma junta, era soldada, né? Sim. Aquela área específica da solda, ela se torna mais resistente que o próprio material, tá? Então, quando rompe, aonde tem a solda, ali aconteceu de forma involuntária um tratamento térmico. O que é um tratamento térmico? Quando a gente aquece o material, né, com o benefício de aumentar a resistência mecânica. Não era o intuito fazer um tratamento térmico, mas para que a solda aconteça, a gente eleva as temperaturas. Então, em geral, quando eu faço a união de chapas e blocos, aquela parte em que tem a solda, ela é mais resistente que o próprio material, tá? Então, quando dá problema, não dá problema na solda, só se a solda foi mal feita, aí é outra coisa. Mas se ela foi bem feita, ela fica mais resistente que o resto,
né? E aí o resto rompe, não rompeu na solda, mas rompeu do lado. O que eles fizeram? Botaram um peso muito maior, né, do que o material aguentava e de forma muito próxima. Se tivesse botado esses bloquinhos mais separados, o que vocês iam ter feito? Também ia ter dado um estrago, né? Mas ia acontecer só a flexão. E aí ficou muito próximo o bloco de cima do bloco de baixo. Então ficou uma área muito específica aqui. E é nesta área que acontece o cisalhamento. Vocês conseguem visualizar isso o exemplo que eu estou tentando dizer? É como se esse bloco tivesse aqui, ó, e esse de cima lá na outra ponta. Não iria acontecer o cisalhamento, porque as forças estão em sentidos opostos, mas longe. Só acontece o cisalhamento, é como se eu tivesse assim, ó, não se encostando. Só acontece o cisalhamento quando a área entre as duas forças de sentidos opostos é pequena. Tanto que se eu pegar uma folha, né, nas duas extremidades e puxar uma para cada lado, o que eu vou fazer? Eu estou torcendo. Eu não estou conseguindo romper. Para que eu rompa, o que a gente acaba fazendo de forma involuntária? A gente junta os dedinhos aqui, ó. Aí a gente rompe, tá? Foi sem querer, mas acabaram chegando numa situação que caracterizava o cisalhamento ali. Anotaram esse daí? Sim. Sim. Tá? Um exemplo, gente, de cortes simples e duplos que acontecem, tá? É um cisalhamento ali nos parafusos, tá? Então, para calcular a tensão média de trabalho ou o peso que eu estou atuando, tá? Tenho parafusos que fazem a união de duas chapas e às vezes eu tenho esse tipo de junção também, ó. São 3 chapas juntas. O que vai mudar aqui, ó, é o número de áreas, tá? Quando eu tenho 2 áreas, é uma área só. Quando eu tenho 2 chapas. Quando eu tenho 3 chapas, são 2 áreas. Aí eu vou somando, tá? Aí eu trouxe só umas imagens para ilustrar. A gente vai fazer exercício de junção de chapas por parafuso, tá? Mas só para vocês visualizarem. A área ali muda, né? Porque o cisalhamento está se distribuindo. Aqui, ó, aonde que acontece o cisalhamento? Na imagem da esquerda, exatamente aqui no meio, ó. Uma área de cisalhamento entre a chapa A e a chapa B. Quando eu tenho esse outro exemplo aqui, quantas áreas de cisalhamento eu tenho? Tenho esta aqui, ó, da chapa C e a chapa B e A, tá acontecendo um cisalhamento aqui, ó. E aqui, entre a chapa D e também A e B ali, ó, outra área. Então, é a área de cisalhamento, né? Porque tem 3 chapas que é 3A. Não, é as áreas que acontece cisalhamento. Neste é só uma área, nesta aqui são 2 áreas, aqui e aqui embaixo. Aqui, ó, nas imagens de baixo, mostra as áreas de cisalhamento, ó. Uma aqui e outra aqui. Feito. Esse PDF eu vou passar para vocês, tá? Mas não, essas equações não precisem anotar. Vamos fazer um exemplo, tá? É um exemplo ali, ó, de uma chapa. Não são 2 chapas, né? Um é uma base fixa e a outra é uma chapa que foi fixada. Ainda assim, que tipo de tensão nós teríamos nos parafusos aqui? Cisalhamento. Cisalhamento, tá? Não importa que não são 2 chapas. A partir do momento que eu tenho um plano fixo e o outro plano em movimento, caracteriza o cisalhamento. Então, nestes parafusos vão acontecer cisalhamento, tá? Eu quero, então, calcular, né, a tensão média de cisalhamento, que é a tensão que vai aguentar, porque às vezes, gente, eu tenho um desenho. Depois eu vou selecionar os meus parafusos, tá? São parafusos de 22 milímetros, mas o material importa. Então, eu tenho meu projeto lá, tá? Eu tenho uma chapa fixada num apoio aqui, são 3 parafusos de 22 milímetros. Eu quero saber qual é a tensão média que atua nesses parafusos aqui. Para quê? Para selecionar o material desses meus parafusos, tá? Então, eu tenho
o diâmetro dos meus parafusos e a força com que eu vou puxar essa minha chapa, tá? Então, eu vou pedir para que vocês anotem um enunciado aqui, e aí eu vou abrir na outra tela lá, para a gente fazer o cálculo, tá? É bem simples, o importante é só entender a situação. Vou deixar vocês anotarem, só vou fechar aqui rapidinho. Só vou pegar uma aguinha. Voltei. Anotado, pessoal? Abri meu gabarito aqui. Anotaram, pessoal? Ou tô anotando? Ô, Natália. Oi. Uma pergunta. A placa aí também é de madeira? Porque uma placa fixada numa base de madeira. A placa é de madeira também? Não, a placa é de metal. A base, essa basezinha aqui é de metal. A plaquinha é de metal e a base é de madeira. Tá, uma pergunta. E isso não tem interferência direta ali no aperto ou no cisalhamento? Sendo não, duas... esse que é o interessante, tá? Muito bom, gente. Por quê? Se eu tivesse fazendo outro tipo de esforço, aí sim, eu ia ter que pensar nos materiais, tá? Mas mesmo nessa bagunça aí, eu tenho uma placa de metal e uma base de madeira, tá? Claro, né, gente? É uma madeira com uma resistência média, não é aquela madeira mais vagabunda do mundo. Não existe a possibilidade de eu puxar
e o parafuso rasgar a madeira, tá? Isso é muito difícil acontecer. Sendo uma madeira média, mesmo que a gente não saiba a resistência dela, tá? E o exemplo bota ali madeira e metal justamente para criar essa dúvida, tá? Mas será que a madeira vai aguentar? Não, mas espera aí, que esforço a madeira tá sofrendo nesse caso específico? Quando eu tenho uma base de madeira puxando uma chapa de metal, mas em quem está atuando todo e qualquer esforço? A base de madeira. Não. Os parafusos? O parafuso. Claro que a madeira está sofrendo um pouco, a placa metálica também, só que é a força que se distribui para madeira e que fica na placa é infinitamente menor que nos parafusos. Quem está sofrendo o esforço aí é os parafusos, tá? Então, ao menos que seja a pior madeira do mundo, que seja muito, muito frágil, não vai acontecer nenhum dano com ela, muito menos na placa, porque nesse caso, o esforço todinho está no parafuso, tá? Então, é essa identificação que a gente precisa aprender a fazer, porque às vezes a gente olha os materiais e se preocupa com um ou com outro, né? Mas a gente tem que pensar aonde está acontecendo o esforço. Se fosse um outro exemplo, tá, gente? Eu estivesse apoiando alguma coisa em cima dessa base de madeira, aí seria um problema, porque eu estou fazendo o quê? Força normal na madeira, tá? Se a força aqui, ó, P, tá? Imagine que se eu tivesse uma estrutura aqui, ó, e essa força tivesse de cima para baixo, fazendo força aqui na placa assim, aí sim a madeira vai sentir. Só que nesse caso, com a força puxando de forma perpendicular ali a placa, quem sofre todo o esforço é o parafuso. Certo? Vou passar a minha tela, mudar de tela aqui para a gente fazer. Todo mundo conseguiu copiar aqui lá? Ai, que silenciosos que estão hoje. Sim, consegui. Tá, então vamos lá então. Tá? Tem a minha placa então, só vou copiar meu desenho aqui para deixar próximo. Cadê meu desenho? Aqui. Vou deixar o exercício aqui. Tá aqui o meu exemplo, então. O que está acontecendo ali? Esforço no meu parafuso, tá? Que tipo de esforço? Cisaliante. Então, primeira coisa, eu vou desenhar meu esforço cisaliante. Eu quero a tensão média, né? A tensão que vai, de fato, acontecer ali no meu parafuso, tá? O que diz aqui, gente? Média, ADM, e aí a gente tem que interpretar de acordo com o exercício, tá? Se me fornece a tensão lá e diz que é admissível, é a que eu posso trabalhar, né? Nesse caso, ele quer a tensão média, ou seja, a tensão que de fato vai atuar nesse exercício. Então, estas letras aqui a gente vai colocar de acordo com o que o exercício, com a situação está pedindo, mas a equação é a mesma, tá? O que vocês anotaram? Primeiro vou anotar aqui tal como vocês anotaram primeiro. Vocês anotaram que área é igual a força sobre tensão de cisalhamento, certo? Nesse nosso caso é a média, é o que eu quero calcular. Ou se vocês quisessem botar aqui tensão do exercício, tensão que quero descobrir, fica a critério de vocês. O importante é que é a tensão, tá? Nesse caso aqui, eu quero descobrir a tensão. Se eu quero descobrir a tensão, eu preciso isolar a tensão e não a área. A área eu não quero saber. A área da seção transversal eu tenho, né? Se me diz os diâmetros do parafuso, eu sei quanto é. Então, vou só modificar a equação de acordo com o que eu quero. Vou isolar a tensão de cisalhamento. Se ela está aqui embaixo,
Dividindo, vai passar para o outro lado, multiplicando. Igual a P. Só que esse A está aqui me incomodando, eu quero isolar a tensão de cisalhamento. Está aqui multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Então, a equação que eu vou usar é a de tensão de cisalhamento, mas formatada deste jeito aqui, porque o que eu quero descobrir é a tensão de cisalhamento, tá? Só troquei ali. Ei, Natália. Oi. Tá, quando tu quiser também, quando tu quiser saber a tensão admissível da força normal ou do cisalhamento, pode fazer isso aí também, né? Antes de botar os números. Desculpa, não te entendi. Quando tu quiser saber a tensão admissível de uma peça, de uma força normal ou de uma força por cisalhamento, pode fazer isso aí também nessa troca aí, né? Antes de botar número. Pode, porque a equação é a mesma. O que, que o colega disse? Aí fica melhor, né? Fica a mesma. Vou entender, porque se vocês fizerem tensão normal, a equação é a mesma, tá? Só que admissível não. Quando a gente tem uma situação, tipo essa, a situação está acontecendo e tu vai calcular a tensão. A tensão que tu calculou é a tensão que está acontecendo ali, que a gente chama de forma bibliográfica, mas que a gente chama ali tensão real, digamos. E aqui a gente sempre usa tensão média. Tensão admissível, a admissível é outra coisa, é a tensão que eu posso trabalhar, mas não quer dizer que eu esteja trabalhando, porque, por exemplo, aqui eu quero calcular a tensão média, a que está acontecendo nesse exercício. A gente pode achar uma tensão de 300 newtons, tá? 300 megapascal, unidade de tensão megapascal. Podemos achar de 300 megapascal. Só que depois que a gente sabe o material, a gente vai lá e olha na especificação. A gente pode achar que o material, o outro material que a gente escolheu, a tensão admissível é 400. Ou seja, se a tua média é 300 e a admissível é 400, pode trabalhar com aquela ali. Só que se tu achou uma tensão média de 500 e a admissível é 400, então não pode trabalhar com aquele material. Então, média ou de trabalho ou de real é a tensão que está de fato acontecendo naquela situação. Tensão admissível é o máximo que poderia trabalhar, tá? Só que nem toda situação a gente trabalha ao máximo, né? A gente não compra um gancho. O gancho aguenta 100 quilos. Eu sempre boto 80 quilos lá. Então, o peso de trabalho, peso médio, peso real é 80. Mas qual é o admissível? O que ele aguentaria? O 100. Entendeu essa diferença? Eu quis dizer para ti, se tu no exercício pedir a tensão admissível da peça, entendeu? Aí antes de colocar os números, eu já faço essa troca aí para não ter que fazer troca com número depois. Pode, só que não entendeu? É tensão admissível que eu vou pedir. Eu não vou pedir a tensão admissível. A tensão admissível eu só vou te pedir se eu te der a tabela. Seria para tu ler a tabela. Mas a tensão admissível, a gente não calcula. A gente encontra nas informações, que é aquela que é a máxima, né? O que a gente calcula de trabalho, a real da situação. Entendeu o que eu quis te dizer? Na realidade a gente vai encontrar a real, né? Na parte de cálculos. Só o termo admissível, que é isso que eu te comentei. Oi, Rafael. Na realidade, a gente vai encontrar a tensão média real, né? Real, de trabalho, média, são tudo sinônimos, tá? Nos livros diz média, mas a gente pode falar real. Tá? E a admissível poderíamos dizer que é tipo máxima que poderia ser. Tá? Então, ali eu só formatei a minha equação, né? Em função da média, da real ali. Tá? O que eu preciso? Do P, que é a força de cisalhamento que está acontecendo. O P, eu sei, né? Me fornece o exercício que está acontecendo, né? Uma força de 120 kilonewtons, tá? Então tá, 120 kilonewtons. Eu preciso da área da seção transversal, tá? Em geral, gente, a área a gente resolve por geometria simples. Tá? A gente só tem que entender a situação. O cálculo é simples. A força eu tenho, preciso da área. Vamos pensar na área, gente. Qual é o diâmetro desse parafuso? Primeiro são parafusos, né? Tenho lá um parafuso.
e o diâmetro do parafuso. O diâmetro de 22 é o diâmetro do corpo do parafuso, não da cabeça, tá? Porque a cabeça do parafuso não faz esforço nenhum ali, nesta situação. Então, os 22 milímetros que ele me deu, ele disse que o diâmetro do parafuso é igual a 22 milímetros. Tá, então eu conseguiria calcular a área deste parafuso. Qual é a área de um parafuso? Qual é a seção transversal de um parafuso se eu cortar ele? Que área que eu vou ver? Círculo. Um círculo. Então, qual é a área do círculo? A área do círculo é igual a πr ao quadrado. Tem gente que grava que a área do círculo é πd ao quadrado sobre 4. É a mesma coisa, só que uma fórmula tem raio e a outra tem diâmetro, tá? Mas se eu tenho diâmetro, eu sei o raio. Se eu sei o raio, eu tenho diâmetro, tá? Eu trabalho com essa. Quem trabalha com πd ao quadrado sobre 4 pode usar também, tá? A área do círculo é πr ao quadrado, tá? Vamos lá. Qual é o valor do raio, gente? Porque ele me deu o diâmetro. Se o diâmetro é 22, qual é o raio? 11. O raio é 11. 11 milímetros, tá? Só que uma coisa muito importante, tá, gente? Quando a gente está trabalhando com tensões, tá? A força, o P, tem que estar em Newton. E a área tem que estar em metro quadrado, tá? O que eu falo para vocês? É mais fácil a gente transformar antes a área para metro do que depois para calcular. Por que eu digo isso? Quem vem depois de mim ali? Douglas. 10 centímetros vale quantos metros? 0,1. Beleza, me respondeu de cara. Agora, 30 centímetros quadrados são quantos metros quadrados? 30 centímetros quadrados? É. 0,33. Não. Não, 33 centímetros? Não, 33 metros. Tá. Não dá. Já não é a mesma facilidade, né? 90 centímetros, 0,9. 0,9. Tá? Mas, ou seja, dificulta. Então, é mais fácil a gente passar o raio aqui de milímetro para metro do que fazer a área em milímetro e depois transformar, tá? Porque dificulta muito. Pode fazer depois? Pode. Só que dá muito trabalho. Então, vamos fazer antes o que é mais fácil. Então, o meu raio aqui, que está em milímetro, eu já passo para metros, que aí eu não complico, tá? 11 milímetros são quantos metros? 0,011. Por quê? Sem nem clicar na calculadora, foi assim. Pá. Vai andar 2 casas para trás do 11. É. Milímetro, centímetro, metro. Tá, É, 0,011. Tá? 0,011, é. Vamos resolver esse aqui, tá? 0,011 que vocês souberam direto. E depois eu vou ensinar para vocês, não tá na emenda, mas é muito importante, o método de transformação, tá? Com ele é possível transformar toda e qualquer unidade que existe, desde que esteja na mesma grandeza. O que eu quero dizer com isso? Posso transformar milímetro para metro, para centímetro, para todos da mesma grandeza de distância. Tempo, posso passar hora para segundo, para dia, para minuto, tudo está na mesma grandeza, tá? Depois eu vou ensinar um método para vocês, que o mesmo método serve para todas as grandezas possíveis, tá? Porque se eu pergunto para vocês, 30 minutos. 30 minutos é a mesma coisa que 0,5 horas, né? Agora, 38 minutos são quantos segundos? Aí a gente já fica pensando, né? Então, esse método resolve tudo. Como que a gente pensa nas multiplicações, tá? 11 milímetros para metro. Primeiro, a gente sempre pensa no maior elemento. Quem é? 1 metro. Quantos milímetros tem 1 metro?
1 metro tem 1000 milímetros. Então, a gente divide aquele valor ali por 1000, tá? Se eu quisesse passar para centímetros, eu tenho que pensar quantos milímetros tem dentro de 1 centímetro? 10. Então, é dividido por 10, tá? Assim a gente vai. Depois a gente vê o método. Vamos só aproveitar que os colegas falaram para a gente não perder a linha de raciocínio deste exercício aqui. 11 milímetros é a mesma coisa que 0,011 desculpa, metros, tá? Metros. (0,011 metros). Então tá, vamos resolver a área. A área de um círculo é igual a π vezes r ao quadrado. Quanto é o r? 0,011 metros ao quadrado. Qual vai ser a área do meu círculo, do meu parafuso ali? Zero 0,034. 0,034. Eu só tenho o valor final. Vocês vão conferindo conforme vão fazendo aí. Todo mundo achou esse 0,34? Não, na realidade não é isso não, Natália. Não? Ele é ao quadrado? Não. Pessoal? Eu achei 3,80. 3,80? É. Na realidade é 0,011 ao quadrado vezes π, né? Isso. É. Todo mundo achou isso 3... aqui? Sim? Então tá. 3,80, né? O quê? Metros quadrados. Se o raio vocês usaram o metro, a área vai dar em... Opa, falei uma coisa por outra. Metros quadrados. Tá? Então, achamos a área aqui. Só que vamos analisar o exercício, gente. Tá? Eu quero a área da seção transversal. Tá? Qual é a área da seção transversal? 3,8 metros quadrados. Só que essa força aqui ó, de cisalhamento não está em cima dos 3 parafusos. Deixar o pessoal terminar de calcular aqui, que ninguém prestou atenção em mim. Por isso, olhem aqui o desenho. A gente calculou a área de um parafuso, mas eu não tenho 3 parafusos segurando a minha placa, então são Sim. 3 áreas de fixação. Se eu tenho 3 parafusos, eu tenho que multiplicar por 3 essa área, se eles são iguais. Se eles fossem diferentes, eu teria que somar a área de cada um, tá? Se são 2 grandes, um pequeno, não importa. O importante é a área como um todo. Normalmente a gente usa igual os parafusos de fixação para não ficar uma bagunça, tá? Mas se tem 2 parafusos é vezes 2, se tem 3 é vezes 3, se tem 4 parafusos é vezes 4 essa área, porque essa área que a gente calculou a área de um único parafuso. Então, se tem 3, a gente tem que multiplicar por 3. Então, vamos botar aqui a área total, que é referente a 3 parafusos. Qual é a área de 1? 3,8. 3,8 vezes 3 parafusos. Quanto vai dar isso aqui? 11,4. 11,4 metros quadrados. Agora sim eu tenho a área. Deixa eu calcular por cima aqui. Eu tô achando essa área de vocês muito grande. Pois é, eu tô sem a calculadora aqui, ó, Natália, Rogério. Pois é, 3,8 metros quadrados é bastante coisa.
a minha área deu 0,0038. Façam de novo esse daí. Esse aqui. Tá ficando essa área muito grande. Natália, mas esse resultado aqui para mim apareceu outro ali, ó. Pi vezes... Deu 0,00380. 0,00380. Fazer de novo aqui. Tá? Foi agora calculando aqui essa área que eu achei. Isso que eu tinha achado. Tá? O que vocês acharam? Por isso que é importante que todo mundo divida aí os valores, que às vezes a gente erra. E aí não é possível que todos nós errássemos juntos. Eu continuo achando 3,80, Natália. Não sei se é a minha calculadora que está desregulada. Não. Tu tá botando ali 0,011 ao quadrado? Eu tô fazendo assim, ó. Eu tô apertando Shift, coloco pi, vezes, abro parênteses, vezes. Porque eu... Mais um zero, Natália, depois não tá aparecendo o ANS? Quando Oi? faz isso? Mais um zero? Não. Tá. Vamos lá com calma. Então, bota aí na tua calculadora. 0,011 ao quadrado. Tem o símbolozinho do quadrado direto lá. Aqui. Deu 1,21. Aí bota vezes, direto vezes. Vezes. Shift pi. Shift? O pi lá. O EXP, que é o... Sim. O que ele fez? Primeiro fez o quadrado, depois multiplicou. É a mesma coisa, tá? O valor mas, Natália, continuou dando os mesmos 3,80. Não tem um zero na frente? Não. Dá 0,000380. Tu encontrou 3 zeros aqui. É 0,000380,132. 0,11 ao quadrado vezes pi. Tá, eu também achei 0,000380. Também achei. Acharam isso? Tá, vamos botar bonito. Por isso que eu não uso essa calculadora aí cheia de frescura. Não, gente, Rafa, certo. Faz 0,0011 vezes 0,0011. Ou ao quadrado, não é isso que tá dando erro. Tu tá botando ponto, Rafa, tu tá colocando... 0,011. Como é que é? Parei. De novo, por favor. Tu tá botando 0,011. 0,011. Isso. Tá. Aí bota o quadrado e não aperta o Enter. Mostra na tela quadrado. Aqui pra ver. Na tua tela, no caso. Não tá. Apareceu? Tá, dá Enter. Apareceu vários zeros. Tá, bota vezes pi. Já sei o que é. Bota vezes pi. Vezes Shift pi ou não? Shift pi, isso. Ó. Tá, mas lê a informação. Olha para tua calculadora agora. Tu olha. Sim. Lê toda a informação. O teu tá 3,8 e lá no final não diz menos 4? Zero. Sim. O que é aquele menos 4? Está elevado na 10 menos 4, ou seja, dividido por 4 zeros. Agora pega esse valor e bota direto. Dividido por 1, 0, 0, 0, 0. Dá Enter. Só um pouquinho. Deu problema aqui. Não tá dando errado essa calculadora. Só o visor dela que tá configurado de outro jeito. Gente, não copiem, tá? O que tá aparecendo ali pro colega? 3,8, vários números aqui que não importa. Lá no final aparece 0,4. O que é isso daqui? Quer dizer que está elevado na 10 menos 4. Ou seja, isso daqui que aparece na calculadora é a mesma coisa que o quê? 3,8. Isso aqui em cima... Rafael, tu tá aí mexendo, não tá me olhando. Não, tô prestando atenção. Aqui, ó, isso daqui é a mesma coisa que o elevado. Ou seja, 10 num valor, na menos 4. O que isso daqui significa?
é o número de zeros. 1, Sim. 2, 3, 4. Se é positivo, tu multiplica por esse valor. Se é negativo, tu divide por esse valor. Se tu dividir 3,8 por este valor, vai dar a mesma coisa que 0,00038. Provavelmente, se tu fizer isso daqui, vai dar a mesma coisa, vai dar no elevado. Tá errado? Não, é só a interpretação. Porque existem dois mostradores na calculadora. Existe um modo que mostra como multiplicadores, ou seja, para ti nunca vai aparecer assim, ó, 0,001. Vai sempre aparecer como 1 vezes 10 na mesma 3, que é a mesma coisa. É só como está sendo dada a informação que é diferente. Mas isso a gente consegue configurar na tua calculadora. Entenderam, pessoal, o que eu disse? É só a calculadora como ela está nos fornecendo, tá? É a mesma coisa que eu dissesse, deixa eu pensar um exemplo. É duas línguas diferentes, tá, gente? É só se eu falasse para vocês um número em português e o outro número em inglês. Tá certo, os dois. O jeito como está sendo dado a informação. Também, né, Galinho? Vou te mostrar como é que configura isso. Tá? Tu vai lá em Mute, do lado de On. Ok. Tá? Aí apareceu Comp, SD e Reg. Tá? Aperta Mute de novo. Aí aperta mais uma vez. Ok. Aí tá Fix, CSI e Normal. Tá? Sim. Aperta no 3. Sim. E aí dá Enter. 2. 1. Não, aparece 2. 2. Aperta 2 de novo. Dá Enter. Espera aí. Deixa eu conferir aqui. Tá. Espera aí um pouquinho. Tá. Enter saiu. Zerou, né? Zerou. Agora faz de novo. 0,11. Ok. Desculpa. 0,011. Sim. Ao quadrado. Ok. Vezes π. Ou seja, 50π. Não, mas não vai me chegar aqui com 200 né, porra? Agora sim. 0,00. Sim. Tá. Sim. Então tá. Pessoal, tá. Só tava a configuração errada. Quando vocês lerem o valor, vocês não podem ignorar aquela última informação lá embaixo, tá? Se diz 3 lá em cima, se diz 4, aquilo ali é muito importante. Se diz 3 é para multiplicar por 1000. Então, imagina um valor 5 vezes 1000, 5.000. É muita diferença, tá? Então, 3 parafusos vezes a nossa área, que agora a gente sabe que é, né, 0,00038. Qual vai ser o valor disso? Três vezes essa área, quanto vai dar? Eu achei 0,00114. Vocês acharam isso? Acharam isso? 0,0114? 0,00114? Multipliquei aquela área ali que eu achei por 3 só.
Teu áudio está desligado, Rafael. Eu vi que você estava tentando falar ali. Eu achei 0,00114. Tá, fechou então. Isso aqui, tá? Temos a área total. Agora que nós temos a área total e o P nós já tínhamos, né? Que era 120 kN, tá? Agora a gente tem todos os dados ali da informação, a gente pode calcular. Então, vamos lá calcular o final. Tensão de cisalhamento média. É o quê? A força de cisalhamento dividido pela área da seção transversal, que acontece o cisalhamento, ou seja, no somatório das áreas de cada parafuso. Qual é a área total ali, a força de cisalhamento? 120 kN. Tá? E qual é a área? 0,00114. Qual vai ser a força de cisalhamento, a tensão de cisalhamento que atua sobre aqueles parafusos ali? R$ 105,26. Confere todos os números aí. Eu acho que é um número maior. 105,263. 105.000, né? 263. Tá? Precisa mais além disso ou não? Aí depois me dá a vírgula. Vírgula. Pode ser um valor só. 1.579. Pode ser um valor só? 15, pode ser? Um valor. Tá? 105.263,15. Tá? Gente, é 105.000. Não se atrapalhem ali com ponto e vírgula, hein? Aonde é vírgula na calculadora, é ponto normal, como se fosse um número grande. Não deem bola nunca, tá? Para as vírgulas. A gente não escreve, né? Convenhamos que de forma prática a gente deveria escrever como? 105.000, então, um ponto vezes 263,15. A gente não usa esse ponto. Então, na calculadora, sempre que tiver vírgula, desconsiderem. Você só tem que ficar atento ao ponto na calculadora, porque o ponto na calculadora que é a vírgula, tá? Então, deu 105.263,15. O quê? Quilo pascal. Tá? Gente, unidade, aí anotem aí. Unidade, tá? Vou botar aqui. Da tensão. Tá? É o quê? Quilo pascal. Peraí. Qual é a equação? P sobre A. Tá? O P eu trabalho sempre com o quê? Quilonewtons. A área, vou mudar de cor. O P eu trabalho sempre com quilonewtons. A área eu trabalho sempre com metro quadrado. E a tensão, tá? Tanto a de cisalhamento quanto a normal, tá? Elas vão ser em quilopascal. Certo? Anotem isso. Sempre que eu trabalho com força em quilonewton, a área em metro quadrado, a minha tensão, tanto de cisalhamento quanto tensão normal, vai dar em quilopascal. Tá? Então, a unidade, quando eu trabalho com quilonewton, vai dar quilopascal. Tá? Anotem isso daí, então. Ô, Natália. Oi. Aqui, ó, só pra voltar um pouquinho, por favor, porque daí entrou um monte de conta aí, eu me perdi naquela parte onde nós chegamos no 11 milímetros ali, entendeu? Aqui, ó. Tá? A gente tá, porque, ó, tipo assim, aqui tu falou ali, né, o parafuso tem 22 milímetros. Daí,
depois caiu um monte de conta ali, eu me perdi. Aonde que a gente chegou no 11 milímetros ali? Então, vamos voltar aqui, tá? Aqui está o meu parafuso, tá? Ele me diz que o diâmetro do meu parafuso é 22 milímetros, tá? O diâmetro do corpo do parafuso. Quem sofre o esforço é o corpo do parafuso. A cabeça do parafuso não tem diferença, tá? Então, anotei aqui que o diâmetro do meu parafuso é 22 milímetros. Eu quero saber a área, né, da seção transversal do meu parafuso, como se eu cortasse ele. Se eu cortar meu parafuso no meio, que área que eu vou ver? Um círculo, né? Então, a área do círculo é essa equação aqui, ó. A área do círculo é a mesma coisa que πr ao quadrado, tá? Então, eu preciso de quem? Do R, do raio. Eu não tenho raio, mas eu tenho diâmetro. Eu sei que o raio é a metade do diâmetro, né? Então, se o meu diâmetro é 22 milímetros, metade disso, o meu raio, vale 11 milímetros, tá? Só que eu não posso trabalhar com milímetros. Eu tenho que trabalhar com metros nessas unidades. Eu sei que 11 milímetros é a mesma coisa que 0,11 metros, tá? Porque eu preciso trabalhar com a unidade em metro. Tá indo bem meu áudio para ti aí? Não, tá legal, tá legal. Tá? Não, essa parte ali que eu me perdi, nessa parte aqui, ó. Que daí passou, daí depois caiu nas contas ali, que daí Isso. deu uns Aí agora eu perdi. tenho meu raio na unidade certa, em metro, tá? Aí eu botei a equação aqui da área de novo. Πr ao quadrado. Quanto vale o meu R? Que eu acabei, né, de converter aqui. 0,11 metros. R ao quadrado, 0,11 metros ao quadrado, vezes o π, me dá este valor aqui. Eu vou lá e fiz na calculadora. Π vezes 0,011 ao quadrado. Aí isso deu 0,00038, tá? Só que isso é a área de seção transversal de um parafuso, que eu calculei a área dele ali, tá? Só que se a gente olhar para o desenho, quem é que aguenta a força de cisalhamento? Não é um parafuso, tem 3 parafusos ali. Se cada um tem uma área e aguenta junto a força de cisalhamento, tem que somar essas áreas. Então, a área de um é essa daqui, 0,0038, mas eu tenho 3 parafusos. Então, eu multipliquei esse valor por 3, para somar a área dos 3. 3 parafusos vezes a área deles, de cada um é 0,00038, 3 vezes isso dá 0,00114. Isso é a área total de seção transversal, que é a área que vai aguentar o cisalhamento. Então, agora eu tenho a área. A equação de tensão média de cisalhamento, eu tinha botado aqui em cima. A força P, eu já tinha, o exercício me deu. Me disse que é 120 kN. O que eu calculei foi a área. Agora que eu calculei a área, eu tenho as minhas duas incógnitas, e aí eu substituí elas na equação. Aqui, tensão média é igual a P sobre A. P, a força de cisalhamento, ele já tinha me dado, 120. E a área da seção transversal foi aquela que eu calculei, 3 vezes a área do parafuso, porque eu tenho 3 parafusos. A área total é 0,00114. Eu dividi 120 por 0,00114 e achei este valor aqui, tá? De 105.263,5 quilopascal, tá? E aí isso daqui foi o que eu falei por último para todo mundo, ó. Como é que é a equação? É a tensão, ou a de cisalhamento, ou a normal, é quem? Igual a P sobre A. A unidade de P tem que ser sempre em quilonewton. A unidade de área vai ser sempre em metro quadrado. Por isso que todos os meus elementos lá, se está em milímetro, se está em centímetro, primeiro eu passo para metro, tá? Essas unidades têm que estar em quilonewton e têm que estar em metro quadrado, para que a resposta me dê em quilopascal. Então, sempre que eu estou trabalhando com forças P de quilonewton e áreas em metro quadrado, as unidades de tensão, tanto a de normal quanto a de cisalhamento, a unidade é
kPa, ou seja, quilo-pascal, tá? Entenderam a unidade, pessoal? Sim. Sim? Sim. Tá. Perguntinha, Tem como Natália. subir a tela aí, Parecido, só para sei. não terminar de copiar. Sim. Vou diminuir aqui, tá? Pô, hoje no início tu disse que ia ser fácil ainda. Essa é fácil. Ô, Natália, Oi. uma perguntinha. Isso daí em quilo pascal, e se fosse em quilo isso aí, normal? Então, a unidade de tensão é pascal. Quilo não é unidade. Quilo é multiplicador. O que o quilo quer dizer, gente? O que o cali Peso da significa? massa. Que é multiplicador. Quilo é 10 na 3, tá? Então, é vezes 1000. 10 na 3 é o quê? Deixa eu pegar um lápis aqui. Ô, Natália, tem como... Oi. Tá, desculpa aí, pode terminar. Não, eu só queria terminar de copiar ali o... 0 vezes esse valor. Tu quer copiar, desculpa, mais para cima? É. Tá, fica muito pequeno assim, que aí aparece tudo. Fica muito pequeno? Para mim tá, tá, então pra mim tá bom. Tá, eu vou deixar um pouquinho nessa tela e depois eu baixo, tá? Porque não tem como botar as duas juntas aqui. Ah, é rapidinho, é só uma parte que não copiei ali. Até tem, peraí, que eu vou arrumar aqui, ó. Pego esse aqui. Não, vai ficar muito bagunçado, deixa. Copia uma parte, aí eu arrumo direitinho pra outra. Assim, tá. O quilo, gente, quilo não é unidade, é multiplicador. É vezes 10 na 3, tá? A unidade em si é pascal, tá? Mesma coisa que força, gente. 1 kilonewtons é a mesma coisa que 1000 newtons. Newton é a unidade. O quilo é só um multiplicador. Reparem que quilo eu posso juntar a qualquer unidade. Kilonewtons, quilopascal, tá? Ou seja, é 1000 daquela unidade, 1000 da outra unidade. Eu não tenho gigabytes. O que é a unidade? Bytes. O giga é multiplicador. Quanto vale 1 giga, gente? 10 na 12, ou seja, é 1 e 12 zeros. É um valor muito grande. Por que a gente usa os multiplicadores? Para não ficar valores tão grandes. Por exemplo, uma força de 2.000 newtons. Eu posso falar, em vez de falar 2.000 newtons, eu falo 2 kilonewtons, que é mais fácil, tá? Então, tem quilo, que é 10 na 3. Mas eu também tenho mega. Mega é 10 na 6, tá? Então, gostaria de voltar para esse valor aqui. Não deu? Deu. Eu vou baixar só um pouquinho aqui, ó, só para aparecer o... Não, pode baixar, já deu, obrigado. Aqui, tá? Existem 2 jeitos de eu escrever essa resposta. A resposta direto, 120 dividido por 0,0014, vai dar um valor em quilopascal. Mas não deu um valor muito grande, gente? 105.263,15? Tem como eu transformar esse jeito de falar de forma mais simples. O valor eu não posso alterar. Mas é a mesma coisa, gente. São 2 línguas diferentes. Eu falar em português, eu falar one em inglês é a mesma coisa, é tá? Mas é o jeito de falar. Quando eu tenho um número muito grande... Caiu o áudio. Quando eu tenho um número Caiu o áudio. Caiu a internet. Eu tô escutando. Eu tô escutando. Tá me escutando? Agora eu tô. Tá. É só o jeito de falar. No número eu não mudo, tá, gente? É que nem uma língua. Eu falar ou one da mesma coisa, tá? Eu não posso mudar no valor, eu posso mudar o jeito de falar. Por exemplo, esse aqui deu um valor muito grande. Deu 105.263. O que eu posso falar? Em vez de escrever 105.263,1 quilopascal, porque quanto vale este carinha aqui? Este carinha aqui vale 10 na 3.
Este valor real aqui, ó, se eu não tivesse esse multiplicador, não escrevam isso, só olhem, tá? Se eu não tivesse o multiplicador, se eu deixasse só a unidade, então eu teria que pegar este valor e multiplicar por 1.000 ainda, tá? Então, este valor sem o multiplicador, só como uma unidade, como tem que ser, seria 105.263.150 pascais. Não fica um valor gigante de falar? Então, o que eu fiz esse valor gigante? Eu dividi por 1.000 e transformei ele para menor. Mas ainda está grande. Se eu dividir de novo ele por 1.000, antes eu dividi por 1.000, ou seja, 10 na 3. 10 na 3 é a mesma coisa que 1.000. Posso também dividir por 10 na 6. O que é a mesma? O que é 10 na 6? É 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que é isso daqui? 1 milhão. Se eu pegar esse número, tá? Grandão, 105.263.150 e dividir por 10 na 6, ou seja, 1 milhão, eu vou achar que valor? Vou achar 105,26. Quanto vale 10 na 6? 10 na 6 é mega, é a letra M. Qual é a unidade? Pascal. Viram como o número diminuiu? Agora eu não tenho mais 105.263. Agora eu tenho 105,26 mega pascal. Eu não alterei o valor. Eu só alterei a forma de falar. Agora não é mais quilo. É mega. Significa que é uma coisa maior. Ou seja, 10 na 6. Tá? É a mesma coisa que falar... os gigas, se eu não falasse o giga, eu ia falar só o byte. Eu ia falar o quê? 1 milhão de bytes, tá? Então, é só o multiplicador. Se eu fizer nas unidades que a gente utilizou, o P em quilonewton, a área em metro quadrado, que unidade que eu vou achar? Em quilopascal. Se eu achei o valor grande, eu posso dividir por 1.000 de novo. Peguei o quê? 105.263,15. Dividi por 1.000. Este valor eu vou achar em megapascal. A resposta vai dar em megapascal, tá? Tá certo os dois? Tá. Vocês podem me dizer como quiserem. Me dá 105.263,15 quilopascal ou 105,26 megapascal. Entendidos? Entendi, mas no caso, eu acho que Quanto é que vale 1 megapascal? É isso que ele queria dizer. Vale 1 milhão de pascais. Ou seja, 10 na 6. O que é o 10 na 6? É 1 e como se tivesse 6 zeros. Que número é esse? 1 milhão. E aí, no caso, o quilo pascal, o pascal vale... Quilo é 10 na 3. Ó, o quilo 10 na 3, tá okay, é a mesma okay. coisa que 10 na 3. Tá. O mega é a mesma coisa que 10 na 6. Sim. Do mesmo jeito que existem os números pequenininhos, gente. Não tem o micro? Ah, 1 micrometro. A gente não fala quando a gente está falando de unidades muito pequenas. O que é um micrometro? Não existe unidade micro. A unidade é metro. Micro é a mesma coisa que 10 na menos 3. Ou seja, eu não multiplico por 1.000. Eu divido por 1.000. O que é 1 micrometro? É 1 vezes 10 na menos 3 metros. Então, 1 micrometro é a mesma coisa que 0,001 metros. Tá? Pessoal, o importante dessa aula aqui, ó, é o exercício em si. A unidade, vamos deixar para amanhã, que eu vou trazer toda essa parte de multiplicadores para vocês pegarem. Tá? Então, amanhã a gente vai fazer só de multiplicadores. Tirando essa parte da unidade do multiplicador, do micro e metro. Quanto? Deixa eu limpar isso aqui.
Quanto ao exercício, gente, vocês entenderam o que a gente fez? A gente analisou, percebeu, então, que era uma força cisaliante. Escreveu a equação da força cisaliante. A força nós já tínhamos, que o exercício deu, 120 kN. A área da seção transversal, que era o que a gente não tinha. Só que se a gente tem o diâmetro do parafuso, a gente conseguiu calcular a área da seção transversal. A gente calculou a área de um parafuso e como tinha 3, a gente multiplicou por 3. Aí a gente encontrou a tensão média, ou seja, a tensão que de fato atua naqueles parafusos. Para dimensionar, ou seja, escolher o material, a gente teria que escolher um material com tensão admissível de, no mínimo, este mesmo valor. Se eu escolher um material com tensão admissível menor que este valor, meu parafuso vai romper, não vai aguentar. Dúvidas, pessoal? Não? Todo mundo copiou aqui? Oi. No caso de, né, nesse sentido, né, ele tá fazendo a força na horizontal, né? No mesmo sentido que está apoiada a chapa essa, né? É sempre quilopascal? Pascal? Sempre quilopascal. Tanto a tensão de cisalhamento quanto a normal, a outra, a gente não fez exercício, mas a normal, a unidade é pascal, tá? Tensão é em pascal. O quilo, a gente já não fala, porque às vezes a gente pode escrever quilo, às vezes a gente pode escrever mega, os multiplicadores a gente vai conversar depois. Mas a unidade de tensão, tanto tensão de normal quanto cisalhamento, é pascal. Tá? Okay. Porque tensão a gente pode interpretar como algo parecido, é uma força muito parecida com a pressão. Unidade de pressão também não é pascal, às vezes. É um tipo de esforço em comum, tá? E na realidade a gente vai achar essa tensão numa tabela. Sim, para escolher o parafuso, né? Sim. Só que, aí eu pergunto para você, essa tensão de cisalhamento acontece nos 3 parafusos. Se divide vai ser pelos dividido. 3. Tem que dividir pelos 3, não? Tá ok, tá. Tem que dividir pelos 3 para encontrar cada uma, né? Ia dar valores iguais. Só que na tensão total, eu não posso procurar uma tensão admissível menor do que essa. Sim. Porque se eu pegar uma menor, a real é maior, vai romper. Então tem que selecionar um parafuso que tenha uma tensão admissível maior. Nos passa essa fonte aí dessa tabela. Passo. Ô, Natália. Foi até tu, Rafael. Alguém me falou sobre fatores de segurança, porque foi tu, né? Não. Não. Tá. Bom, eu me lembro das informações, desculpe, eu não lembro o nome, porque as telinhas de vocês vão mudando, tá? Mas eu me lembro que alguém me comentou sobre fatores de segurança, precisava de alguns dados, tá? Na próxima, não na próxima, porque a gente vai fazer outros exercícios, mas mais adiante nós vamos falar sobre como calcular algumas médias de fator de segurança adequados, tá? Então, é um assunto que eu vi que necessitam, então a gente dá uma olhada mais a fundo. Consigo trazer umas tabelas também, mas depende do material. Vou trazer alguma coisa de parafusos, tá? E alguma coisa de chapas. Ok, muito obrigado. Então, tá, Natália. oi, pode falar. Uma dúvida. Esse valor que deu aí é o solicitado ali, né? O solicitante, no caso, para a gente escolher o parafuso. Não sei se é isso que eu entendi. Isso, total. Ah, tá. E baseado nisso, a gente vai na tabela lá dos parafusos, é isso mesmo? Sim, só que a gente encontrou a solicitação real que acontece. Como um todo, acontece que tensão 105, 263,5. Só que eu não tenho 3 parafusos. Sim, então, eu tenho que dividir essa tensão por 3. Né? Se eu dividir 105, 263,15 dividido por 3, porque o exercício me pediu a tensão de cisalhamento que acontece. A tensão que acontece é essa. Se eu perguntasse outra coisa, que tensão acontece em cada parafuso? Esta daqui acontece naquela situação como um todo. Divido esse valor por 3, porque ela vai se dividir entre os 3 parafusos, aí daria um valor de 35.087. Essa é a tensão que cada parafuso isoladamente recebe. Então, eu teria lá que olhar na tabela um parafuso com uma tensão maior, admissível, que esses 35.000. Uma tensão admissível menor, o parafuso ia romper certamente.
entre os fatores que a gente vai ver. Qual é a tensão real que acontece? 35 mil em cada parafuso. Ah, mas eu posso aumentar um pouquinho a minha carga. Então, eu não vou escolher um que aguente exatamente 35, vou escolher um que aguente 40. Ah, mas a minha tensão varia muito. Ah, então vou escolher um que aguente 50, 60, depende também, né, da situação. Aí entra os fatores de segurança. Certo? Certo. Então tá, pessoal, vou liberar vocês. Amanhã vou entrar nesses assuntos aí de conversão de unidades e de multiplicadores, para a gente ficar bem entendido que isso é importante. Vocês vão usar, mesmo gastando um tempo na nossa disciplina, vocês vão usar isso bastante em outras disciplinas, então tem que ficar bem entendido. E aí, depois que a gente aprende ali e ficar claro, a gente consegue dar sequência certinho nos próximos exercícios. Então tá, pessoal, boa noite, até amanhã. Boa noite, boa noite. Bom descanso. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aí. Boa noite a todos aí. Isso aí.